E ainda falando sobre o imposto de renda, na última sexta-feira, a presidente Dilma Rousseff afirmou que vai insistir na correção de 4,5% da tabela de imposto. Este índice está sendo considerado defasado por alguns especialistas se comparado ao avanço da inflação, o que, segundo eles, prejudica os contribuintes. E no quadro Direito em Pauta de hoje, nós vamos buscar entender melhor por que a presidente vetou o reajuste maior, que seria de 6,5%, e como isso afeta o orçamento de nós cidadãos. Por isso, eu converso agora ao vivo com o presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB de Mato Grosso, Darius Canavarros Palma. Bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, Fernanda. Bom dia, telespectador. Primeiro, antes da gente falar aí sobre esse veto e qual que era a proposta do Congresso, vamos explicar para a população o que é essa correção, né, da tabela do imposto de renda de pessoa física, né? Sim, na verdade, eu tenho alíquotas, cobranças, né, do imposto. Tem uma parte do imposto de renda da pessoa física, do ganho da pessoa, que não é tributado. Essa parte que não é tributada, lá em 96, o governo estipulou como R$ 900 o valor mínimo para o ser humano sobreviver e o valor que não seria cobrado imposto de renda sobre este valor. E todo ano o certo é o governo tem a inflação, ele atualizar esse valor. O governo não tem atualizado esse valor. Então, significa que a cada ano a inflação está sendo maior do que a correção. Então, você está aumentando o imposto das pessoas. Então, R$ 900 em 96 valeria hoje R$ 2.700. Então, eu teria que não tributar R$ 2.700, não cobrar imposto. Por que não tributar R$ 2.700? Porque é a parcela mínima da sobrevivência. Não é razoável que você cobre imposto daquela parte que o cidadão precisa para se alimentar, para pagar colégio, para educação, para segurança. É o mínimo de sobrevivência. Não se pode, há um princípio de dignidade humana em que não se cobra impostos do valor de sobrevivência. Então, o governo tem feito, historicamente, nos últimos 18 anos, não está atualizando essa tabela. Então, o valor da dignidade humana está diminuindo. O valor de compra é menor. Essa correção tem sido, nos últimos anos, abaixo do que a inflação do período? Abaixo do que a inflação. E esse ano é diferente. Ela disse que o Congresso, o governo, enfim, tem um orçamento para reajustar em 4,5%. Porém, o Congresso mandou um texto pedindo 6,5%. Por que ela vetou? Na verdade, a inflação seria de 6,17%, o certo seria atualizado no mínimo a 6,17%. E a medida provisória previa 6,5%, próximo da tabela de inflação. Ela vetou por quê? E aí entra uma questão de falta de transparência. Ela vetou justificando que não haveria, essa renúncia fiscal seria muito alta, seria uma renúncia fiscal de 7 bilhões de reais. E essa renúncia não tem previsão orçamentária. A lei de responsabilidade fiscal, segundo o governo, a justificativa do veto é que a lei de responsabilidade fiscal proíbe você dar uma renúncia fiscal sem ter um outro ajuste orçamentário. Na verdade, não é uma verdade. Vamos dizer, isso não é uma renúncia fiscal. Renúncia fiscal, para o telespectador compreender, nós tivemos muitas renúncias no governo passado. Por exemplo, o automóvel, o IPI do automóvel, é devido ao IPI nos automóveis. Para poder se estabilizar aí a economia, viabilizar o consumo, manter emprego, fazer com que as pessoas tenham automóvel, eu viabilizo o quê? Eu faço uma renúncia fiscal reduzindo o IPI. A questão da linha branca da televisão, a questão da geladeira, eu tiro o IPI da linha branca, isso é renúncia fiscal. Agora, eu não falo de renúncia fiscal, nós estamos falando o renúncia fiscal é deixar de tributar o que é tributado. O que é tributável, o que se deve pagar, eu deixo de arrecadar para se gerar um benefício social ou uma intervenção na economia. Na verdade, aqui não é renúncia, aqui é proibição. Eu não posso tributar aquilo que vai faltar ao cidadão. Equivale a você tributar a mesa do cidadão, o alimento dele. Então, eu estou tributando o cidadão no imposto de renda naquilo que vai faltar para ele. Isso aí fere o princípio da dignidade humana. Então, o governo usa aí dessa artimanha aí, por ser um tema complexo, como você bem disse no começo, um tema técnico, ela tenta usar uma tecnicidade para poder dizer inverdades. Então, não há renúncia fiscal. O que há é proibição de se tributar o mínimo para a sobrevivência. Agora, isso não está decidido ainda, né? Esse veto dela agora vai ser discutido pelos parlamentares, né? Porque ela até já disse em algumas entrevistas que ela sente muito se o veto não for aprovado, né? Na verdade, a presidente vetou e agora pode se quebrar esse veto, né? Politicamente, deverá, parece, meio que está sinalizando para se quebrar o veto. Por quê? Mais uma vez, quem está pagando, no fim das contas, você não reajustar a tabela de imposto de renda, quer dizer, você só reajustar em 4,5%, não em 6,5%, sabe quem está pagando a conta do Estado? Mais uma vez, o pobre.
eu estou aumentando o tributo do pobre. O que precisa haver aí na tributação é transparência. Eu posso aumentar tributo? Sim, eu posso aumentar tributo. Mas venha a público e diga, população carente, população que ganha 2 salários mínimos e pouco, vocês vão pagar mais impostos. O dinheiro público está sendo gasto aí, a malversação de dinheiro público, tudo que nós sabemos que acontece no Brasil recente aí, histórico também, quem vai pagar mais uma vez é o pobre. Por quê? Porque é fácil, é descontado na fonte. É fácil cobrar do pobre e é fácil não dizer que tem aumento. Cria subterfúgio, eu não vou aumentar a tabela. Leia-se, eu vou aumentar o tributo para o pobre. Então, cobra-se, na verdade. É mais gente pagando imposto, É mais gente, né? pagando e mais gente que não pode. A grande questão não é só aumentar. Aumenta-se tributos de outras camadas. Agora, não se pode aumentar tributo de quem não pode. Está justamente no Brasil acontece isso. A gente chama da regressividade. Porque temos que lembrar aqui que não é só imposto de renda. Todo o consumo do pobre é tributado. E no Brasil, quem paga mais impostos são as classes menos abastadas. Por quê? O tributo é regressivo. É sobre o consumo. Então, além do imposto de renda, tem inúmeros tributos. Então, nós estamos numa discussão histórica aí, nós técnicos, a OAB, estamos discutindo justamente tirar a tributação das classes menos abastadas para jogar para as mais abastadas e o governo vem e faz justamente ao contrário. Ela sobretaxa, ela cobra tributo, ela aumenta tributo, agora no início do novo governo, aumenta tributo justamente da classe que não pode ser paga. Totalmente contra a tendência, contra a lógica do sistema tributário. Agora, Darius, para a gente entender, se essa correção de 6,5% que foi proposta pelo Congresso fosse aprovada, quem ganha até R$ 1.903,38 estaria isento, é isso? Sim. E hoje o teto de isenção é para quem ganha R$ 1.787, é isso? Sim, é isso. É isso, né? É isso. Agora, que tipo de orientação que você dá para as pessoas que vão fazer a declaração, que como nós vimos aí, já começa agora no início de março, né? Na verdade, até colocando aqui, a OAB entrou com medida judicial, né? Entrou com uma DIN aí no ano passado, colocando a questão do imposto de renda, pedindo para que, historicamente, desde 96, seja atualizada a tabela, porque a tabela está desatualizada em 67%. Houve uma corrosão aí. E as pessoas que vão agora, né, fazer o imposto de renda, quer dizer, ficar atento às informações, ver se vai ser derrubado isso, porque, na verdade, essa tabela vai valer para o próximo ano, né? Esse ano já é a tabela do ano anterior aí. E estava vendo até informações agora da Receita aqui, que os maiores de 16 anos têm que ter aí o CPF, quer dizer, os critérios da Receita aumentam-se. E eu vi uma auditora falando agora aqui na televisão, e é curioso porque o próprio sindicato dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil são contra o veto da correção. Os auditores, veja bem, quem cobra os impostos, né? Os servidores da Receita Federal, muito bem capacitados, preparados. O Sindifisco Nacional, que é o sindicato deles, foi contra, disse que é uma mazela, o governo está errado. Por que os auditores são contra? Primeiro que são técnicos e depois, eles sabem que pesa sobre a pessoa deles, tira a legitimidade do trabalho deles. As pessoas encontram os auditores, como a Bíblia tinha lá, né? O cobrador de impostos, né? Você está cobrando imposto do pobre, você está... Quer dizer, para legitimar o trabalho do auditor, ele precisa cobrar de quem realmente deve. Então, ele sente que vai contra todo um trabalho pessoal dele, um esforço dele, cobrar do pobre. Então, ele está contra o governo Dilma aí, de forma muito clara, dizendo que o estudo dele mostra que tem que se atualizar a tabela de imposto de renda, sob pena de estar tributando aí uma parte imprescindível. Darius, nosso tempo acabou. Obrigada pela presença, viu? Obrigado a todos.